Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, realmente é nosso interesse em que aqueles que estão debaixo das Tuas santas mãos e das asas redentoras do Teu amado Filho, experimentemos nessa noite o significado abundante desta comunhão contigo e uns com os outros. Por isso te suplicamos Tua bênção, Tua assistência, Tua provisão, tudo aquilo que somente podemos receber diretamente do Senhor mesmo. Assim nos colocamos, Senhor, reverentemente e humildemente nas Tuas mãos. Sê propício a nós. Usa de misericórdia conosco nesta noite. Dá-nos a Tua santa palavra ao coração. Cobre-nos com Teu nome vitorioso nesse ambiente de comunhão, para que nenhum tipo de interferência possa se interpor naquilo que o Senhor deseja tanto realizar em nossas vidas. Assim nós oramos, esperando tudo isso de Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Nosso encargo para essa noite, amados irmãos, é falarmos sobre os desafios e os frutos da comunicação ou da comunhão conjugal. É claro que esse é um tema crucial. Não há nenhuma diferença entre os termos comunicação e comunhão. Podemos dizer que o termo comunhão ele é apenas mais amplo do que o termo comunicação. Já que comunhão é um assunto que sobretudo envolve nosso espírito, então nós podemos ter comunhão até mesmo sem palavras. Mas a comunicação, e especialmente a comunicação conjugal, ela é tratada de modo muito especial na palavra de Deus, podemos assim dizer. O texto que iremos ler em Efésios capítulo 4, iniciando no verso 17, ele trata sobre essa comunhão maior da vida da igreja, como vivemos a vida da igreja, uns com os outros, amplamente, incluindo todos os irmãos, e não é, podemos dizer, um texto específico sobre comunicação conjugal. Agora, antes mesmo que leiamos o texto, pensem comigo. Qual é a esfera em que nós, que pertencemos ao Senhor, praticamos a comunhão no nível mais intenso? Qual é? A vida conjugal. De novo, qual é a esfera em que nós, cristãos, habitados pelo Espírito Santo, praticamos a comunicação no nível mais intenso? De novo, é a vida conjugal. Seria uma anormalidade completa se não fosse assim. Claro, nós estamos numa relação de uma só carne, com alguém que até mesmo em termos de tempo, é a pessoa que deveríamos dar mutuamente maior tempo em termos de quantidade e especialmente em termos de qualidade. É certo que nós, maridos, provedores, temos a responsabilidade de estarmos ausentes de nossas casas para a provisão. Mas ainda assim, se pensarmos no tempo em que gastamos fora e do tempo em que estamos dentro, nós ainda temos a vantagem do tempo que estamos dentro. Ele é maior do que o tempo que estamos fora. Então, por todos os motivos, a prática da comunhão e a prática da comunicação, elas são muito mais exigentes, reais, vivas na vida conjugal do que em qualquer outra esfera. Então,
Vamos abordar o texto que vamos ler a partir de agora, especialmente com essa ênfase ou com esse foco. E aí nós iremos explorá-lo, depois de fazermos uma pequena introdução ainda a ele, nós iremos explorá-lo com este foco. Quais são as palavras e orientações do Espírito Santo dada pela boca de Paulo, que então são tão aplicáveis, necessárias, indispensáveis, para que nós possamos avançar na nossa relação de comunicação e, consequentemente, de comunhão conjugal. Então, esse é o nosso encargo para essa noite. Quais são os desafios e quais são os frutos da comunicação conjugal? Então vamos lá para Efésios capítulo 4, por favor, versículo 17. Vamos ler esse texto. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade ou futilidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou da vossa mente, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, preste atenção no por isso, ele está falando sobre um despir no verso 21, muita atenção aí, verso 22, despir de algo que ele chama de o velho homem. Ele está falando no 23 sobre renovar-nos no espírito da mente, e ele está falando, consequentemente, no 24, sobre revestir do novo homem. Então temos um despir, temos um renovar e temos um revestir. Gostaria muito que você guardasse essas três palavras. Por essa razão é que o verso 25 diz, por isso. Então, se nós estamos dentro dessa escola de Cristo, fiz um parêntese aqui, vamos continuar a leitura já, iremos voltar a isso. Se estamos na escola de Cristo, isso é o que tem que estar acontecendo conosco, na escola de Cristo. Tem que haver um contínuo despir-se, tem que haver um contínuo renovar do espírito da mente, e tem que haver um contínuo revestir-se. Por isso, então, ele inicia o verso 25 com por isso. Você está vendo? Uma conclusão, uma consequência. Por isso, e aí ele entra com muitas coisas. Nós vamos ler até o capítulo 5, verso 4. Então, olhe muita atenção. Primeiro, deixando a mentira ou a falsidade, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ninguém é mais próximo do que o nosso próximo na vida conjugal, não é? Por isso dissemos no início que esse texto se aplica sobretudo, ou ele tem sua primeira aplicação no contexto da vida conjugal, é claro. É onde nós mais mantemos comunhão e comunicação. Na sequência, verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores ou seguidores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto. Até o verso 4 está bem. Aí concluímos. Ainda umas palavras importantes de introdução. Por favor, sigamos juntos com muita atenção. Quando nosso Senhor Jesus ofereceu-se nesse magnífico, profundo, tremendo e terrível trabalho na cruz do Calvário por todos nós que o conhecemos, que o amamos, que temos seu Espírito no nosso coração, selados com esse Santo Espírito, essa morte dele cravou uma absoluta separação entre nós, os que cremos nele, os que estamos unidos a ele, e todas as outras pessoas, vamos com cuidado aí, então me ouça bem, e todas as outras coisas. Aí vamos ter que explicar isso, porque nós sabemos que, por um lado, a morte do Senhor, ela construiu a nossa própria comunhão. Então, em que sentido nós estamos dizendo que a morte do Senhor causou uma separação intransponível entre cada um que crê e todas as outras pessoas? E tudo mais. O que isso significa? Então vamos lá com calma nisso. Porque, irmãos, é tão importante para compreendermos comunhão. Tanto comunhão ampla na vida da igreja, quanto aplicada à comunhão conjugal. Então, o primeiro verso para você pensar nas profundas implicações dele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Olha essa palavra mediador. Entre Deus e, plural, os homens. Quem é esse mediador? Cristo, Jesus, homem. Agora, meus irmãos, para aqueles que não são redimidos, isso não é uma experiência, não é um fato experimental, é um fato eterno, é um fato objetivo. Assim é o nosso Senhor Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum ponto de encontro entre Deus e os homens que não seja no Senhor Jesus. Não há obras, não há filosofia, não há religião por si mesmo. Só Cristo Jesus, não é? Agora, esse versículo está dizendo que ele então é a única ponte, o único pontífice, ele é o nosso sumo pontífice entre Deus e os homens. Bem, se isso é verdade, então só é possível comunhão entre Deus e qualquer homem, usando a palavra homem no sentido geral, é claro, né? Homem ou mulher, em Cristo. Se a comunhão com o nosso Deus só é possível no mediador, que é Cristo, bem, irmãos, a consequência é imediata e lógica. Qual seria a chance de nós termos comunhão uns com os outros que não fosse no mesmo mediador? Qual seria a chance? Nula. Nenhuma. Está ficando mais claro? Vou citar outro verso importante e vamos avançar um pouquinho para compreendermos mais disso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Se você quiser, abra enquanto nós citamos e comentamos. 2 Coríntios 5, 16 diz assim:
Assim que nós quem? Nós que cremos no Senhor Jesus. A ninguém, preste atenção nesse ninguém, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, de modo aí puramente natural, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aí ele vai dizer mais: e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora nós não o conhecemos deste modo. Bem, primeiro, para tentar elucidar bem esse versículo e a importância disso, Paulo está falando sobre conhecer Cristo segundo a carne, ou seja, aquele Cristo, o verbo que se fez carne. Por muitos anos, ainda viveram pessoas, aliás, Paulo escreve isso para os coríntios mesmo, viveram pessoas que viram o Senhor Jesus em carne. Você se lembra que Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que numa das 10 aparições que o nosso Senhor Jesus fez, após a ressurreição, você se lembra que foram 10, em uma delas ele apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, não é? E é claro, se ele apareceu ressurreto a mais de 500 irmãos, ora meus irmãos, ele havia morrido 3 dias antes, certo? Então é um fato, nós admitimos que esses 500 aí, 3 dias antes, certo? Eles tinham conhecido o nosso Senhor Jesus, tanto que o nosso Senhor Jesus revelou a eles agora em uma outra dimensão. Qual dimensão? O Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, o Cristo além da morte, não é? O Cristo triunfante. Não é óbvio a conclusão? Então ele se mostra assim, esse Cristo que venceu a morte, o Cristo ressurreto, a mais de 500, de uma só vez. Então Paulo está dizendo aí, se antes nós conhecemos a Cristo segundo a carne, ou na carne, agora nós não o conhecemos deste modo. Então qual é o Cristo que nós conhecemos hoje? É o mesmo Cristo que se fez carne, é claro. Mas como que nós o conhecemos? Algum de nós aqui viu o Cristo? Como que nós o conhecemos? Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque foi o Espírito de Deus que nos revelou Cristo. Jesus Cristo, nenhum outro. Nós não conheceríamos Jesus Cristo senão pelo Espírito de Deus, que o revelou a nós. Então isso estando bem claro para nós, vamos chegar logo à conclusão aqui. E o quanto isso toca a nossa comunhão, a nossa comunicação conjugal. Vamos colocar assim: relação direta entre pessoa em pessoa é impossível. De novo uma frase forte, né? Nós devíamos pensar, mas então, o que isso significa? Especialmente para nós cristãos. Significa que verdadeira relação, significa verdadeira comunhão. E segundo a Bíblia, irmãos, comunhão não é compartilhar interesses, comunhão não é sociedade, comunhão não é uma associação fraterna, não. Essa comunhão que estamos tratando de 1 Timóteo 2,5, o único mediador da relação entre Deus e o homem, é uma comunhão espiritual, sobretudo. Vai afetar outras áreas. Mas se não houver o vínculo espiritual, não há nada, nada. Apenas comunhão natural, não é? E a mesma coisa em 2 Coríntios 5,16. Quando Paulo diz, se antes conhecemos, se antes vimos Cristo segundo a carne, como disse, muitos naquele tempo viram, agora nós não o conhecemos deste modo. Nossa relação com Ele é, em primeiríssimo plano, espiritual. Ele é o Cristo de Deus, ressurreto, triunfante, que veio habitar em nós, inclusive, pelo Espírito Santo, não é? E que nos revela Cristo e mais de Cristo cada dia. Então, o fundamento da nossa relação com o nosso Senhor é espiritual. E é claro que Ele toca tudo mais. Também é mental, também é sentimental ou emocional, também é volitivo, claro, graças ao Senhor. Esse terreno chamado alma está sendo dia a dia vencido pelo nosso Senhor. Essa entidade que nos caracteriza como seres humanos, né? O homem é alma vivente. Então essa alma está sendo cada vez mais ganha. Por quê? Porque a comunhão do Espírito com o nosso Espírito se tornou uma realidade. O dia que nós nascemos de novo. Que maravilha, meus amados irmãos. Isso nunca cessará. Até mesmo o selo que foi colocado em nós, Efésios 4,30 nós lemos, fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Até mesmo esse selo, ele é sobretudo no Espírito.
Por isso ele é inatingível por qualquer pessoa, por qualquer coisa, por qualquer ser, seja ele do mundo espiritual ou do mundo natural. Ninguém toca esse selo. Esse selo é do Espírito no espírito humano. Maravilha, não é? E é por causa dele que nós conhecemos Cristo, e é por causa dele que nós podemos realmente conhecer uns aos outros. Estão entendendo, meus irmãos? Só nessa base é que nós podemos ter comunhão verdadeira. Ou seja, aqueles que não são regenerados pelo Espírito Santo não conhecem verdadeira comunhão. Conclusão imediata. Há muitas conclusões, mas no caso que estamos falando para casais, conclusão imediata. Qualquer casal que não seja cristão não consegue avançar numa verdadeira comunhão. Pode ter um bom caráter, pode ser um homem responsável, pode ser um bom cidadão, pode ser uma pessoa digna, cidadão ou cidadã, não é? Mas isso não é a comunhão que nos foi proposta no mediador. Enquanto o mediador não for conhecido, não há nenhuma possibilidade dessa comunhão. Então aí, eu vou encerrar isso para poder avançar. A conclusão óbvia de tudo que falamos até aqui é: relações diretas de pessoa com pessoas são impossíveis. Se nós queremos relações que realmente tenham significado, valor, profundidade, beleza, edificação e tudo que Deus propôs, ela só pode acontecer no mediador, porque Ele é o único mediador. Que desafio para nós, não é? Isso significa então muitas coisas. Primeiro, que o altar particular de cada um dos cônjuges tem que estar muito bem estabelecido. Porque se não houver um avanço na relação com o mediador de cada um de nós, não haverá esse progressivo avanço em direção um ao outro. Impossível. Impossível. E basta esses dois versos para deixar isso muito claro para nós. Quando Abraão sobe com Isaac para o Moriá, o último altar que ele levantou, enquanto ele subia com Isaac, ele cria nas promessas de Deus. Qual era a promessa de Deus? Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Quem era o descendente de Abraão? Isaac, segundo o Espírito, não é? Ismael, segundo a carne. Aí não estava a aliança de Deus, estava com Isaac. Então, quando eles subiram, Abraão tinha plena confiança nas promessas de Deus. Mas escute aqui, irmão. A relação de Abraão com Isaac não era ainda adequada. Porque quando ele entendeu que a promessa de Deus estava na vida daquele menino precioso, único, né? O Isaac. Veja isso. Dele, da vida dele e da sequência do que Deus iria operar através de Isaac, Jacó, o povo de Israel, Moisés, etc., até a vinda do Senhor Jesus, dependia o cumprimento das promessas de Deus. Não é? Jesus é descendente de Isaac. Então Abraão sabia que aquele menino era o menino da promessa. Mas a relação era de pai e filho diretas. Diretas. E relações diretas são impossíveis. Gastamos todo esse tempo para tentar mostrar isso. Então ele fala o que para Abraão? Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então tinha uma relação direta, até de amor, inclusive. Oferece sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão já havia caminhado tanto tempo com Deus, ele sabia que essa era a palavra de Deus, ele não sabia que sonhou, que está iludido, nada disso. Então ele prepara o jumento, prepara as coisas, prepara os servos, entra na caminhada, chega num determinado momento, fica sozinho, só ele e Isaac, coloca o lenho no ombro do Isaac, que figuras lindas, né? Diz para os servos, vocês agora fiquem aqui, porque essa transação agora é entre Deus, eu e o meu filho. Você espere aqui. Então eles caminham e o texto diz assim, seguiam ambos juntos. Então quando eles chegam lá e você sabe o que acontece, temos que resumir isso. Quando Isaac levanta aquele cutelo e ele ouve aquela voz, não faças isso. Agora sei que temes a Deus porque não me negaste teu único filho. Então
o carneiro com o chifre preso nos arbustos, substitui Isaac, que figura linda também, do nosso Redentor. Ele desamarra então o Isaac do altar, desce o monte com Isaac, mas agora nós temos outro Abraão. Quando eles subiram, ouça bem, Abraão cria absolutamente nas promessas de Deus. Quando eles desceram, Abraão cria no Deus que fez a promessa. Você entendeu, irmão? Você viu a diferença? Ele sabia que, na verdade, a fé dele não estava depositada na promessa de Deus. Agora ela estava depositada no Deus que fez a promessa. Então, Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, que Abraão, quando ele toma aquela adaga e levanta contra o seu filho, ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo de entre os mortos. Você viu? Então agora a total confiança de Abraão era no Deus que fez as promessas, mesmo que ele tivesse que colocar a sua adaga na promessa, o filho. Claro que o Senhor não permitiria isso, claro que não, não é? Mas no coração de Abraão foi isso que foi realizado, porque Abraão não sabia qual seria o próximo passo, não. Quando ele levanta aquela adaga, é para lá que ela ia. Porque Hebreus vai dizer, ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ou seja, Deus, o Deus que fez a promessa, cumpriria sua promessa nem que ele tivesse que ressuscitar Isaac. Essa é uma figura bonita para deixar claro o que nós estamos tentando explicar desde o início. Relações diretas são impossíveis. E não são impossíveis, são espúrias. Espúrias, pueris, nunca atingem o propósito de Deus. Então vamos guardar isso, irmão, porque isso se aplica de modo muito geral para a nossa comunhão. Nós também não nos conhecemos apenas, né? Nesse caso, segundo a carne. Sim, nós sabemos quem nós somos, alguns aqui convivem tanto tempo juntos, não é? Mas qual é realmente a nossa comunhão? Não é? O que tem produzido em nós capacidade de receber luz, avanço espiritual, exortação, progresso. É porque nós nos conhecemos há quantos anos? É isso? Ou é porque temos aprendido que, na verdade, a ninguém conhecemos segundo a carne? E que a nossa comunhão é no mediador. Porque se não é nele, nada é produzido. Nada é produzido. Que importante isso, irmão. Então, por que estamos gastando tempo? Porque, mais uma vez, desde o primeiro tempo que tivemos juntos, começando com os maridos, nós temos dito, não há técnicas para se avançar na comunicação ou na comunhão conjugal. Não tem nenhuma técnica. Nós temos que avançar na estabilidade, no progresso, na profundidade, na beleza do nosso altar pessoal. Temos que avançar no conhecimento do mediador glorioso que nós temos. E na medida que isso for acontecendo, nós iremos experimentar, graças ao Senhor, bendito seja o Senhor, iremos experimentar mais qualidade, beleza, profundidade, riqueza de vida conjugal. Sabe o que isso vai fazendo conosco? E tornar-se-ão os dois uma só carne. Você acha que alguém pode experimentar isso sem ser um cristão? Você acha? Não pode. Por que não pode? Porque não há entre eles o mediador. Tão importante, irmãos. Agora ainda tem que dizer algo antes de entrar no texto de Efésios. Baseado no que nós já falamos, qual é a maneira de nós avançarmos no conhecimento do mediador? Primeira, nós precisamos suplicar que o Espírito de sabedoria e de revelação continue revelando as belezas de Cristo para nós, porque Ele é o mediador. Se isso não acontecer, o altar pessoal estará paralisado. Então, mais revelação de Cristo, mais conhecimento de Cristo. Por isso temos estado juntos há 6 anos, buscando ver algo das belezas de Cristo nos Evangelhos, né? Segundo ponto, também para resumir isso. Então, primeiro, conhecimento das belezas do nosso mediador, Cristo. Segundo, o trabalho da cruz. Irmão, se nós fôssemos buscar, resumir, qual é o caminho para
comunhão conjugal e comunicação conjugal, de modo que agradem o nosso Senhor Jesus e que nos tragam plena riqueza do que a vida conjugal significa. Está aí um resumo, que você vê que está longe de qualquer cartilha, né? Primeiro, conhecimento avançando, profundo, rico de Jesus Cristo, o nosso mediador. Segundo, a cruz operando em nossas vidas, o trabalho da cruz. Digamos aqui, o primeiro é o lado, vamos pôr positivo, né? Entre aspas. Conhecendo a Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, o lado negativo, vamos pôr entre aspas também, a cruz despindo, como nós falamos. Porque o que não é despido não pode ser revestido. Então o trabalho da cruz tirando de nós tantas coisas que são obstáculos. Na nossa relação primeiro com o próprio mediador e na nossa relação uns com os outros. Então agora sim nós podemos entrar nesse texto de Efésios 4. E observe que é exatamente por causa disso que dissemos, que você vai ver em todo o tempo esse contraste sendo feito nesse texto que lemos a partir do verso 25. Olha aí por favor na sua Bíblia de novo. Depois ele dá essa chave aqui no verso 22, né? Quanto ao trato passado, vos despojeis, despir-se. No 23, renovados no espírito da mente. No 24, revestidos do novo homem, certo? Então veja, o lado negativo, o lado positivo e o que está no meio aí. Renovados no espírito da mente. Não vou voltar a explicar isso de novo não, porque iríamos gastar muito tempo, embora seja muito lindo. Nós falamos isso no encontro de homens, acho que falamos no encontro de mulheres também, né? O que é esse renovar desse princípio de bastidores que nos leva a pensar, nos leva a falar, nos leva a agir de uma maneira que às vezes até nós assustamos, embora nós devíamos não, né? Porque é isso que nós somos mesmo. Mas está lá atrás governando nosso background, né? E aí falamos assim, agimos assim, reagimos assim, porque tem um princípio lá forte de bastidores que está governando a nossa maneira de pensar. Como nós podemos ficar livres disso? Na verdade, mais especificamente, sermos renovados nesse terreno aí? Como? Como? Permanecendo na escola de Cristo. Qual é a escola de Cristo? Onde foi que começamos a ler? Efésios 4:17. Olha o versículo 20, por favor. Não foi assim que aprendestes Cristo. Nós não estamos aprendendo a Cristo, como está em algumas versões aí, e nem estamos aprendendo de Cristo. Isso aqui não é uma escola bíblica, nem um seminário. Nós que pertencemos ao Senhor Jesus e fomos regenerados e habitados pelo Espírito Santo, nós estamos aprendendo Cristo. Você vê a diferença? Não é de Cristo, sobre Cristo. É aprendendo Cristo, assimilando Cristo. Em outras palavras, meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso significa aprender Cristo. Irmãos, não há outra chance de comunhão que não seja essa. Não há. Não tente, pare de tentar. Se não avançarmos no conhecimento de Cristo, se não permitirmos o trabalho da cruz mais profundo, nós vamos ficar paralisados. Nossa vida conjugal vai ficar paralisada. Nosso testemunho de Cristo vai ficar paralisado. Então, graças a Deus por podermos aprender Cristo. 20. Como que nós aprendemos Cristo? Se é que de fato o tendes ouvido. Ele tem falado com você, irmão. Ele tem falado com você no seu quarto secreto, na sua leitura bíblica, no livro espiritual que você está lendo, nas mensagens que você está ouvindo, através do teu marido, da tua esposa, dos irmãos. Muitas maneiras, né? Ele tem falado com você, então você tem ouvido Cristo, né? Então se você o tem ouvido, se nele você está sendo instruído, com o quê? Com a verdade em Jesus. Olha que linda expressão no verso 21. É por isso que ele vai dizer lá no 25, deixando a mentira, fale cada uma a verdade. Está vendo? Então, essa aqui é a escola de Cristo, versos 20 a 24. E por causa dessa realidade, de que nesta escola nós experimentamos tanto um despir, quanto um renovar, quanto um revestir, é isso que ele vai fazer do verso 25, do capítulo 4, aí vamos começar a estudar, até o capítulo 5, versículo 4. Sempre ele vai fazer isso. Olha, deixando a mentira, isso é despir-se, certo? Fale cada uma a verdade com o seu próximo, isso é revestir-se, certo?
Irai-vos, é um mandamento positivo, nós vamos ver. E isso é revestir-se. Uma indignação santa é o que isso aí significa. É positivo, devemos revestir de uma indignação santa. Mas não pequeis. Despir. E assim ele vai. Aquele que furtava, não furte mais. Despir. Antes, trabalhe fazendo com que as mãos o que é bom para que tenha com o dinheiro necessitado. Revestir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Despir. Mas sim aquela que for boa para edificação. Revestir. Todo o tempo ele vai fazer isso. No texto todo. Sempre. O despir e o revestir. Certo? Agora vamos então entrar no texto. Vamos lá devagar. Verso 25. E lembre-se. Nós vamos fazer aplicações mais específicas à comunicação e à comunhão conjugal. Agora esse texto é para a vida da igreja. É para todos os níveis de relacionamento. Não vamos esquecer disso. Verso 25 então vai dizer: por isso, porque estamos nessa santa escola de Cristo, deixando a mentira, fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Buscando sempre fazer aplicações específicas agora para nós na nossa relação conjugal. Meus irmãos, mentira destrói a comunhão. Destrói a comunhão. Você sabe que há muitas frases aí muito esquisitas ligadas a essa questão de mentira, né? Alguns dizem assim: mais vale uma mentira do que uma verdade camuflada. Bom, uma verdade camuflada é mentira, né? Outros dizem que a mentira oportuna, ela pode salvar relacionamentos. Isso é uma grande mentira. Há uma relação direta na Bíblia entre verdade e luz, olha isso, e mentira e trevas. Então aqui que eu queria explorar um pouquinho mais antes de avançarmos. Aqui mesmo em Efésios 5, por favor, olha aí. Efésios 5, verso 8. Outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Conclusão dele: andai como filhos da luz. Agora escute aí. Porque o fruto, o que provém da luz, fruto da luz, consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Está vendo? Então aqui mesmo nós vemos uma relação direta entre verdade e luz. Olha outra coisa importante e me parece tão linda também aqui. 1 João capítulo 1, ele inicia sua linda epístola, o ancião João, 1 João 1, no verso 5 ele fala assim: esta é a mensagem que temos ouvido da parte dele, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que nós mantemos comunhão, olha aí a comunhão, incluindo a comunicação, claro. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Então ele relacionou andar nas trevas com o mentir, não é? Se dissermos que mantemos comunhão e andamos nas trevas, mentimos. Agora olha a relação: e não praticamos a verdade. Você está vendo que todo o tempo ele está relacionando mentira com trevas e verdade com luz. Agora olhe que lindo na sequência o que ele diz. Se você quiser abrir aí, 1 João 1, 7. Ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Especial, não é? Esse versículo. E aí ele acrescenta algo que para nós seria inusitado, irmãos. Se fôssemos nós que fôssemos escrever a Bíblia, ou qualquer homem, usando apenas aí os seus raciocínios, né? Seus recursos intelectuais. Ele nunca escreveria isso que está aí. Porque ele está falando sobre andar na luz, né? E praticar a verdade. E então ele vai dizer assim: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito interessante. Ele está tratando de luz, está tratando de verdade. Por que ele tem que colocar o sangue aqui? Porque, irmãos, é exatamente isso mesmo que talvez você esteja concluindo aí. Quanto mais andamos na luz, quanto mais praticamos a verdade. Salmo 51, onde Davi chorava, lamentava, gemia, confessando seu pecado. Ele disse assim: tu
te agradas da verdade no íntimo. Não foi? Então, quanto mais praticarmos a verdade e andarmos na luz, mais, e não menos, nós vamos necessitar do precioso sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Não é? Isso é uma chave para a nossa comunhão conjugal. Mais luz, mais necessidade de purificação. Irmão, sem dúvida, o cantinho daquela sala está sujo. Porque lá não entra vassoura, nem rodo, nem pano, nem nada. Só se a pessoa agachar lá com o pano de chão aqui enfiado no dedo, for lá no cantinho e fizer assim, ó, no ângulo, para conseguir limpar. Ou com a escova de dente. E ninguém faz isso nesse salão, certo? Então tem sujeira lá naquele cantinho. Mas não incomoda ninguém, ninguém vê. Certo? Até que chegue uma lanterna lá. Quando chegar uma lanterna lá, espiritualmente falando, então qual é a necessidade? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Antes nós podíamos até ter boa consciência, porque a luz não atingiu aquele ponto. Mas quando a luz atingir aquele ponto, não tem outra alternativa. Nós vamos ter que ir aos pés do Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que precioso, não é? Agora, que desafio, não é? De permitirmos que a lanterna vá lá, nos cantos e recantos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Há poucos dias nós dissemos para os irmãos que essa talvez seja a mais corajosa oração de toda a Bíblia. Porque é uma oração que está pedindo ao Senhor para examinar as entranhas. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Oração por luz. Então, meus amados irmãos, esse foi o primeiro elemento que o Espírito Santo escolheu mencionar. Mentira. Falsidade. Essa palavra aí no grego, pseudo, nós temos em português, né? Pseudos no grego. No português nós temos pseudo, né? Significa pseudo. Algo que imita, mas que não tem realidade, né? Não é isso? Pseudos. Isso é mentira. Vamos avançar. O próximo verso, 26 e 27. Olhe isso para a comunicação conjugal. Irai-vos e não pequeis. Esse texto é tão difícil que até mesmo um comentarista da magnitude de Matthew Henry, tão conhecido de tantos aqui, ele entende que esse versículo aqui é uma concessão para a ira, certo? Segundo ele. Mas então uma advertência do Espírito Santo. Mas tome cuidado quando você se irar, certo? Para que você não peque. Mas, irmão, não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando é que essa ira é a mesma palavrinha, orgue, para indignação. O que esse texto está ensinando é um mandamento positivo, dizendo que nós devemos ter uma indignação santa. Mas como só Deus pode ter uma indignação absolutamente santa, então nós temos que ter cuidados, para poder sondar a nossa indignação, se ela não está nos levando aos limites do pecado. Entendeu? Que seria uma intempestividade, palavras duras, asperezas, coisa que Deus não tem. Né? Então ele diz, irai-vos. A indignação adequada, santa, contra, indignação santa e adequada contra o que então? Contra aquilo que ofende ao Senhor. Então devemos ter uma indignação santa. Nosso Senhor teve. Mas não pequeis. Não precisamos ir a muitos textos. A mesma palavra usada aqui para ira, ela se aplica à ira de Deus. Romanos 1,18, você conhece bem. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens. Olhe com cuidado esse versículo tão bonito. Não diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra os homens. É isso que diz? Não. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Porque Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então a ira, a indignação santa de Deus é contra a perversão e a impiedade dos homens. E assim deveria ser a nossa também. Traga isso para a nossa relação conjugal. De um lado e de outro, se
sim, nós devemos aprender no Senhor, isso só crescendo nele. O que seria uma indignação correta, adequada, santa. Contra aquilo que, seja na vida de um, seja na vida de outro, está sendo ofensivo, desagradável ao Senhor. Seja em pensamentos, sentimentos, atitudes, conduta, seja no que for. E como que nós devemos aplicar essa ira santa? Como o Senhor aplica, né? Como usamos a figura, nunca dando o banho no bebê e jogando a água suja e o bebê pela janela. Não é assim que o Senhor faz, né? Então, muito importante verso. Agora, eu queria acompanhar com os irmãos, por favor, deixe sempre marcado aí o texto de Efésios, que é o nosso texto base. Mas, por favor, vamos ao livro de Provérbios e vamos fazer leituras rápidas sobre alguns versos, sobre se lidar com a ira, já que para nós é um assunto tão delicado, irmãos, pelo motivo que nós já explicamos. Para que a nossa ira seja digna, para que a nossa ira seja santa, então ela tem que ser a ira de Deus. Provérbios 29:11 diz assim: o insensato, olha isso, Provérbios 29:11, o insensato expande, dá vazão, dá lugar a toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Está vendo? Se a ira é adequada, é justa, é correta, e esse sábio aí pode entender que é assim, mas ainda assim ele tem que tomar cuidado, porque ele não é o nosso Senhor, ele não é Deus, né? Este afinal lhe reprime. Provérbios 30, olha que interessante esse verso. Provérbios 30, verso 33. O bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue. As palavras significam a mesma coisa: bater, torcer e assolar. E o assolar a ira, provocar a ira, instigar a ira, produz contendas. Sabe as palavras, não é? Para nós sermos muito cuidadosos, mesmo quando temos que tocar aquilo que é inadequado ao Senhor. E pode estar claro para um cônjuge, pode estar claro para o outro cônjuge, né? E vice-versa. Mas como nós devemos tocar isso? Assim, com esse cuidado, sabendo que esse assolar da ira vai produzir contendas. Então, boa é a palavra dita a seu tempo. Muito importante para a nossa relação conjugal. Quantos de nós se perdem aí? Com palavras inadequadas, tom de voz errado, brigas, conflitos, desentendimentos, alguns que permanecem por dias, não é? Olha o que diz Eclesiastes, logo à frente. Próximo livro, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. São muitos versos sobre esse assunto. Esse aqui é o penúltimo que vamos selecionar. Olha aí. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, se houver qualquer lugar para qualquer espécie de insensatez nessa nossa indignação, a ira vai se abrigar ali. A ira é inadequada, claro. Porque a ira tem a capacidade, o potencial de se abrigar. Guarda isso, irmão. Quantos de nós já não experimentamos, especialmente os que têm mais anos aí de vida conjugal no Senhor, nós já não experimentamos a realidade desse versículo. Que nós devíamos ter parado antes daquela palavra, daquela frase, né? Daquela recriminação, daquela reprovação, daquela acusação, não é? Porque a ira, de novo, tem o potencial de se abrigar, fazer morada. Sabe o que diz Tiago 1? Tiago capítulo 1, verso 20? A ira do homem, então aí de novo, puramente humana, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que verso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Vamos avançar. Precisamos avançar. Verso 29. Estamos saltando o verso 28, que fala sobre
o trabalho especificamente, né? Que não tem uma relação direta com a comunicação conjugal. Então vamos para o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, essa é uma advertência tão importante para nós. Se você puder transliterar esse versículo aí, que já parece muito claro, né? Nós vamos colocá-lo de outra maneira. O que o Espírito Santo está nos dizendo é assim, olha, que não provenha da vossa boca nenhuma comunicação pútrida, nenhuma comunicação podre. Literalmente é o sentido da palavra torpe na língua original. Comunicação pútrida, corrompida. Antes, então, nesse aspecto, vamos nos despir, com a ajuda do Senhor, né, em nosso altar pessoal, avançando no conhecimento de Cristo, permitindo o trabalho da cruz mais fundo e cada vez mais fundo. Então, despindo-nos disso, desse tipo de comunicação, agora eu queria enfatizar o lado positivo. Olha que lindo. E sim, então o que deve ser proveniente da nossa boca? Unicamente a que for boa para. Aqui tem duas coisas muito bonitas. Primeiro, boa para edificação. Oh, meus irmãos, nós precisamos tanto olhar uns para os outros, especialmente nós que somos casais no Senhor, com esse espírito, buscando promover na vida do outro o que realmente edifica, o que é bom para a edificação. Seguir a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12. Romanos capítulo 14. Vai dizer que nós devemos buscar persistentemente as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. Olha um outro verso, só citando também, bonito, especialmente para nós que temos a função de liderança nos nossos lares, os maridos. 2 Coríntios 13, verso 10. Paulo está terminando sua carta para os Coríntios, a segunda, o último capítulo. Ele vai dizer assim que ele pretende estar com eles de novo. E quando isso acontecer, então, ele vai dizer assim: eu quero usar da autoridade que Deus me deu. Quem está falando é Paulo, o apóstolo. Eu quero fazer uso da autoridade que Deus me deu para edificação e não para destruir. Lindo verso. Nós que somos maridos e pais, somos tão responsáveis por fazer uso daquilo que o nosso Senhor nos deu, autoridade, na nossa relação conjugal. Mas autoridade para quê? Para edificar ou para destruir? Para edificar ou para aplastar, diminuir, humilhar, desmerecer, né? Então, essa é a primeira questão, boa para edificação. Vamos pedir a ajuda do Senhor para isso. Isso nos evitará muitos problemas. Agora, a próxima frase é sublime. Leia, por favor. Diz que deve prover da vossa boca, na nossa boca, uma palavra que é boa para edificação e que mais, irmão? Transmitir graça. Irmãos, essa frase, transmitir graça, me parece tão especial. Porque graça não é uma coisa muito particular. Cada um de nós recebemos da parte do Senhor graça, né? Na sua plenitude recebemos graça sobre graça. Claro, ela é muito particular, mas olha que lindo. Quando nós temos uma relação conjugal no Senhor, e vou até ser mais ousado aqui, neste caso, até mesmo numa relação em que só haja um cônjuge que conhece o Senhor e o outro não. E aí eu estou baseando o que eu estou dizendo em 1 Coríntios 7, quando diz que aquela mulher crente, ou que o marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio com uma esposa crente. Não é assim? Por quê? Porque ela tem a capacidade, por ser um vaso de Deus e ter o Espírito Santo nela, é muito mais se ela avança no Senhor. Se ela é uma mulher que avança em maturidade espiritual e até em feminilidade madura, como falamos em reunião passada com as irmãs, não é? Então ela terá essa capacidade de santificar um esposo incrédulo. Presta atenção, não é regenerá-lo,
O único que regenera é o Espírito Santo. O que é santificá-lo então? É impedir muita corrupção na vida dele. Guardá-lo, protegê-lo, livrá-lo, cercá-lo. Isso não é verdade entre nós, não? Tem irmãs aqui que esperaram no Senhor para que seus maridos se rendessem a Ele e se convertessem. E vice-versa. Tem maridos que ainda estão esperando que as suas esposas se rendam ao Senhor. E o que eles estão fazendo? Princípio de João 17, na oração do Senhor. Falando com relação aos seus discípulos. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Para que também eles sejam santificados. Não é lindo, irmão, esse princípio? Tão verdadeiro na vida conjugal. Nós queremos santificar nossas esposas, santifiquemo-nos a nós mesmos. Transmita graça. Fique com essa palavrinha aí para você, leve para casa, ore sobre isso. Senhor, me concede capacidade de transmitir aquilo que o Senhor me tem dado da tua graça. Graça de irmão para irmão, em especial, quando é o caso de um casal cristão, ela pode ser, está aí o texto, transmitida. Aí buscando meditar, estudar, pensar, ir no texto original, para tentar entender exatamente o que significa isso. Eu vou dizer para você o que significa transmitir graça. Olha as palavras ligadas a isso. Significa transmitir, primeiro, suporte. Vale para os dois lados. Marido para a esposa, esposa para o marido. A nossa palavra tem transmitido suporte para o nosso cônjuge. Número 1. Número 2. A nossa palavra tem transmitido conforto para o nosso cônjuge. Sabe, irmão? Deixa eu citar a última palavra, depois eu vou comentar um pouquinho. A última palavra é alegria. Suporte, conforto e alegria. São três coisas das mais lindas na vida conjugal. Que seríamos nós sem suporte mútuo, sem conforto mútuo e sem alegria mútua no nosso casamento, não é? Então, um comentáriozinho sobre isso. Quando lidamos com o tema anterior, que é o tema de uma indignação adequada, quando sabemos que esse algo está ofendendo o Senhor, então irai-vos, uma indignação adequada, né? Com aquele cuidado, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando isso acontece, tem um desafio especial aí. Ao então aplicarmos uma indignação adequada no Senhor, nós podemos ao mesmo tempo, transmitir graça. Porque estamos tratando com algo que então está ofendendo o Senhor, certo? As palavras estão saindo da nossa boca. Estamos tratando com algo. Mas o que nós estamos transmitindo nesse trato? Nessa indignação com algo? Estamos transmitindo suporte para o outro? Estamos transmitindo conforto ou consolo, mesma ideia? Estamos transmitindo alegria. Ainda tem mais uma palavra aí ligada a esse fato, essa graça aí. Porque a graça, um dos sentidos de graça na Bíblia, sabe qual é? Beleza. Beleza. Quando diz que o nosso Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade, esse é um dos sentidos, né? Ele é belo naquela linguagem de Cantares, único. Ele é belo de maneira única. Então, transmitir graça significa transmitir tudo isso, irmãos. Olha que desafio para nós. Quem é capaz de viver vida conjugal, irmão, adequada ao Senhor, que agrade ao Senhor? Essas coisas só vão nos levando a baixar nossas cabeças e ir em direção ao pó e dizer: Senhor amado, não é? Me ajuda, me sustenta, me cura, me renova, me restaura. Pega pela minha mão tênue, trêmula, me ajuda a seguir o Senhor mais de perto, a ver o Senhor com mais clareza, a amar o Senhor com mais ternura, como disse aquele irmão do passado, não é? Quem de nós é suficiente para essas coisas? Aquela pergunta que Paulo faz. Quem é? Cristo formado em vós,
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus, meus amados irmãos. Então, quando nós tocamos essas coisas, nós estamos aí andando num caminho. Nós temos que manter esse foco da nossa total incapacidade natural. Mas sermos ricamente esperançados dessa disponibilidade, da abundante graça, para superar aquilo que nós não somos, para nos dar aquilo que nós não temos, para fazer aquilo que nós não podemos. Não é assim? Essa é a vida cristã. Por isso não é uma filosofia, não é uma religião, não é uma lavagem cerebral, é uma relação com aquele que é nosso Senhor. Então, transmitir graça. Que termo mais precioso esse. Não foi por menos que o salmista orou, né? Põe guardas, Senhor, põe os teus guardas às portas dos meus lábios. Não é? Quantos versos do livro de Provérbios vão dizer, em tese, o que um deles diz literalmente: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte, língua para matar, língua para vivificar. E o verso termina assim: o que bem a usa, come do seu fruto. Lembra-se? Ou seja, tudo que falamos, comemos. Tudo. Seja para a morte, seja para a vida. Por isso o salmista orou: põe guarda, Senhor, as portas dos meus lábios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Unicamente. Falar menos, mas falar no Senhor. Olha o próximo versículo, 30. Meus irmãos, esse verso, no meu entendimento, é a chave. Desde o verso 25, preste atenção, até o capítulo 5, verso 4. Foi a nossa leitura, certo? Ele está quase que no meio. Você viu aí? Quase. Ele realmente é o ponto central, a chave. Qual é a chave para comunhão e comunicação conjugal? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Então lembra, vou usar aqui de novo essa figura, especialmente pensando nos irmãos mais novos. Você se lembra da figura do semáforo, que nós já usamos aqui várias vezes, para buscar registrar, ilustrar essa questão do ensino do Espírito Santo? Enquanto nós tivermos lá no nosso íntimo o sinal verde, vá em frente. Certo? Vá em frente com os seus pensamentos, vá em frente com os seus sentimentos, vá em frente com os seus desejos no Senhor. Sinal verde. E então, num dado momento, acende a luz amarela. A luz amarela não é pare. A luz amarela é preste atenção. Fique atento. Então, eventualmente, o Espírito Santo vem e luz roxa, vermelha. E ela significa pare agora. Porque mais um passo é o acidente. E quantas vezes nós extrapolamos o sinal vermelho? Não é? Porque nós não fomos sensíveis ao amarelo. Atenção, atenção aí, cuidado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Deixe-me encontrar para você um texto aqui. Eu comentei com os irmãos, os esposos, no primeiro dia, que há uma carta muito bonita, escrita por um servo do Senhor do século IV depois de Cristo. Ele viveu aí. É uma carta, ele a denominou de Carta aos Esposos. Esse irmão foi João Crisóstomo, um tremendo pregador. Eu vou selecionar só uma partezinha pequena dessa carta que tem a ver com o texto que estamos lendo. Não entristeçais o Espírito de Deus. E na sequência com uma outra parte também, onde vamos chegar lá. Mas deixe-me ler desde já. Então, em uma parte dessa carta, muito especial, ele fala assim, olha:
Mostra-lhe, nesse caso aqui então é a responsabilidade dos maridos para com as esposas. Mostra-lhe a felicidade que tens em viver na sua companhia e que preferes a vida da casa à vida da cidade. Ela ocupa um lugar antes dos amigos e antes dos filhos que te deu. Faz-lhe compreender que é por causa dela que tu os amas, ou os filhos. Quando ela fizer qualquer coisa de bem, felicita-a e admire o seu talento. Se fizer qualquer tolice, não a reproves por isso. Aquela censura pesada, né? Não a reproves por isso. Agora olha aqui. Fazei a vossa oração em comum. Aprendei a nada temer neste mundo, nada, senão ofender a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Se isso for verdade, não temam nada nesse mundo. Porque se o Senhor está agradado conosco, o que temeremos? A vida, a morte, os outros? A pobreza, a doença? O que temeremos? A espada, o perigo, a nudez, a fome? Se Ele está agradado conosco, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não temeremos ainda que a terra se transtorne no seio dos mares. Aprendei a nada temer nesse mundo, senão ofender a Deus. Vamos voltar para o texto. Verso 31. Podemos ainda avançar então um pouquinho mais. Deixa eu dizer ainda uma coisa sobre não ofender o Espírito Santo, muito rápida, para você ter registrado aí. 1 João 2,20. 1 João 2,20. Todos vós possuís a unção, Espírito, a unção que vem do Santo, com S maiúsculo, nosso Senhor. E todos tendes percepção. Palavra melhor do que conhecimento, como está aí em muitas versões. Porque o termo aí não é gnosis, que significa conhecimento. É outra palavra, que significa percepção. Então, falamos do sinal, né? Verde, amarelo, vermelho. Todos vós tendes percepção. Porque possuís a unção que vem do Santo. E o verso 27 do mesmo capítulo, 1 João 2, verso 27, muito lindo também. Vai dizer assim, que essa unção que dele recebemos, permanece em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Porque essa unção, o versículo é assim, vos ensina a respeito de todas as coisas. O que falar, o que não falar, como falar, o tom de voz, o momento adequado, tudo. Ela vos ensina a respeito de todas as coisas. E ela é verdadeira e não falsa. Diz aí o texto ainda. Permanecei nele, no Senhor. Como ela, a unção, vos ensinou. Que precioso verso, não é? Seguindo então no verso 31. Olha o despir, mais uma vez aí no 31. Longe de vós. Aqui precisamos um cuidadozinho com essas palavras. Vamos examiná-las. Longe de vós toda a amargura. Primeira palavra. Sabe, irmãos, o texto de Hebreus 12, que em outro tempo também já citei aqui, Hebreus 12, 15, fala assim: nem haja entre vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15. Agora presta atenção, de onde esse verso saiu? Ele é uma citação do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 29, eu gostaria que nós abríssemos lá, para você ver que interessante a aplicação que o autor de Hebreus está fazendo desse versículo. Então esse não foi original dele, certo? O Espírito Santo que o inspirou para escrever o livro de Hebreus, usou, trouxe à memória a esse autor de Hebreus, o texto de Deuteronômio 29. E olha o que fala lá, por favor, abra sua Bíblia aí. Deuteronômio 29, 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar.
Vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata, o ouro que havia entre elas. E aí está a nota no verso 18. Olha, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, aí está a chave, e vá servir aos deuses dessas nações. Consequentemente, olha aí, para que não, então uma consequência, certo? De se desviar do Senhor, servir a outros deuses, que não são deuses, né? Então, se isso acontecer, qual é a consequência? Para que não haja, então, entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Sabe, irmão, aí nesse texto é literal, porque nós sabemos que os traços do Senhor com o povo de Israel eram em grande parte literais. Se eles estivessem seguindo o Senhor e agradando o Senhor, eles tinham chuva. Se eles não estivessem servindo e agradando o Senhor, eles tinham seca. Se eles estivessem agradando o Senhor, tinham boa colheita. Se estivessem agradando o Senhor, eles teriam uma má colheita, ou não teriam colheita. E era uma maneira santa do Senhor de ensiná-los, de discipliná-los, de discipulá-los, não é? Então isso aí é literal. O Senhor está dizendo, se vocês me abandonarem, desviarem-se de mim, forem servir outros deuses, então o campo de vocês vai produzir raiz venenosa e amarga, ao invés de bons frutos. Então, esse é o significado de amargura. Como que nós podemos vencer a amargura na vida conjugal, então? Simplesmente conversando um com o outro? Olha o que diz esse versículo que você acabou de ler, Provérbios 29, 18. Deuteronômio 29, 18. O coração que se desviou do Senhor e serviu a outros deuses. Resultado, amargura. De novo, irmãos, a chave está no nosso altar pessoal. Se o nosso coração está atrelado ao Senhor, se amamos o Senhor, se servimos o Senhor, se seguimos ao Senhor, então realmente haverá muito pouco lugar, ou nenhum, basicamente, para nós cultivarmos amarguras no nosso coração. Uma coisa é ter tristeza, irmão. Ter tristeza pelo seu pecado, especialmente pelo pecado do outro, certo? Tristeza. E muitas vezes, muita tristeza. Outra coisa é ter amargura. Outra coisa é ter ressentimento, não é? Semeado nesse campo aí da falha de quem quer que seja, de nossos irmãos, uns dos outros, não é assim? Então veja que verso importante. Voltando lá para Efésios, olha qual é a próxima palavra, o par de palavras, cólera e ira. Muito perigoso, ira já foi tratado aqui. O que esse par junto aí significa? Agitação de alma, alma fervendo, ânimo fervendo. E aí a língua começa a ferver também, né? Cólera e ira, um par junto. Olha esse próximo. Basicamente é uma sequência, irmãos. Amargura vem primeiro, cólera e ira se seguem, e aí gritaria. Literalmente é isso mesmo, falar em voz alta. E aqui, mais uma vez, irmãos, queria chamar a atenção para essa sensibilidade ao Espírito Santo que precisamos ter para o tom de voz. Nós precisamos muito nos guardar, para que nós não levantemos a voz uns para os outros, especialmente no nível de relacionamento conjugal. A próxima palavra está piorando o quadro, né? Amargura, vai para cólera e ira, vai para gritaria e vai para blasfêmia. Essa palavra blasfêmia se aplica tanto na relação com Deus quanto na relação com os homens. E literalmente esse termo significa um falar depreciativo. Blasfemar contra Deus é depreciá-lo. E blasfemar contra os homens é depreciá-los. Blasfemar contra o cônjuge é depreciá-los. Então sim, a blasfêmia pode ser praticada na vida conjugal, se não nos cuidarmos. Ao invés de apreciarmos, nós estamos depreciando uns aos outros. Isso é blasfêmia, no puro sentido da palavra. E olha a última. E bem assim toda malícia. Parece que blasfêmia é seu ponto final, né? Mas ainda não é. Sabe o que significa aí malícia?
uma disposição para inimizade. Uma disposição inamistosa. Ainda, de outra maneira, a mesma coisa, uma disposição para contender, para bater boca, para contender, para tentar provar que está certo, para tentar provar que não é assim. É certo que precisamos colocar as coisas nos lugares, meus irmãos, né? Mas disposição inamistosa, não. Na sequência, verso 32. Antes, se o verso 31 é para despir, o verso 32 é para revestir-nos. Antes, sede uns para com os outros, benignos. Também preciosa palavra. Benignidade é diferente de bondade. Bondade tem a ver mais com um ato. Não só, mas tem a ver mais com um ato. E benignidade tem a ver com uma disposição de coração. Então, ao invés de disposição para a malícia, como já falamos, uma disposição inamistosa, nós temos uma disposição amistosa. Então, esse é o termo benignidade. Sede uns para com os outros benignos. Olha que linda a próxima. Compassivos. Examinando essa palavra com cuidado, fiquei bastante impressionado. Eu já conhecia essa palavra, inclusive, na língua original, mas não tinha atentado exatamente para o sentido puro dela. Nós podemos dizer assim, que na Bíblia, esse termo compaixão significa ter intestinos fortes. Você já ouviu isso? Alguém diz que o cérebro, o intestino é o segundo cérebro, né? Há pessoas que qualquer conflito emocional que tenham, elas vão ter problema intestinal. Não é assim? E isso é o que os médicos dizem, é muito verdadeiro. O intestino é como um segundo cérebro, inclusive pelas capacidades que ele tem, em vários aspectos, muitos aspectos. Então, ser compassivo significa ter um intestino forte nesse aspecto, significa capacidade de suportar. Por isso, intestinos fortes, compaixão, entranhas fortes. Agora é óbvio, irmão, isso está falando da questão espiritual, né? Estou só dando o sentido literal da coisa para isso ficar evidente. Não significa que aqueles que têm seus intestinos fracos, eles não são compassivos, né? Mas é o sentido literal do que isso significa. E tão bonito, nosso Senhor, cansado, um dia de ensino, de milagres, lidando com os discípulos, multidão, é dito que ele toma o barco num lugar, ele estava buscando um descanso, irmão. Ele estava estressado, nosso Senhor. Então ele estava buscando descanso, atravessou o mar da Galileia, que tem de largura 11 quilômetros. Então ele atravessa o mar da Galileia para ir para outra margem. Sabe o que acontece? O povo viu ele saindo daqui, correu, deu a volta por cima e chegou primeiro do que ele. Quando ele chegou na margem, a multidão estava lá. Não teve descanso. E sabe o que diz o texto? Ele olhou para elas, compadecido. Ele estava estressado, irmãos. E cheio de compaixão. O texto de Marcos. E vai dizer assim, porque elas eram, esse povo, essa multidão, eram como ovelhas que não têm pastor. Então nosso Senhor mais uma vez se desgastou com elas. Entranhas fortes. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Compaixão. Que linda palavra, irmãos. Como ela tem que ser verdadeira a nossa relação conjugal, não é? Olharmos a pessoa que nós temos mais dificuldade em ter compaixão é o nosso cônjuge. Não tenha a menor dúvida disso. Até porque é a pessoa com quem mais convivemos. Mais conhecemos os defeitos, os problemas, as falhas, as dificuldades, os tropeços, as coisas renitentes, onde nós vamos aplicar a palavra, né? Quantas vezes já falei, até onde eu vou ter que insistir, até onde vai isso? Você não muda, você não tem conserto. E algumas coisas até piores, né? Você é burra. Não é? Ou ao contrário, verdade também. Você é burro, cabeça dura, já te falei, já insisti.
compassivos. A próxima palavra é perdoando-nos. Ah, meus irmãos, quantos casais sofrem por anos a fio, porque não alcançam essa maravilha do perdão. O perdão, em primeiro lugar, é um fundamento para a nossa comunhão conjugal. O perdão é a pedra de esquina. Se não houver perdão, não há nada. Como é que a nossa relação com o nosso Senhor começou? Por onde que ela começou? Perdão. Não é? O que nós temos na sequência aí? Veja. Perdoando-os também uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E perdoar significa página virada. Perdoar não nos dá, isso é ofensivo ao Senhor, nós usarmos aquela situação que recebeu o perdão para lançar em rosto um do outro novamente. Isso é indigno do Senhor e é ofensivo ao Espírito Santo, porque o Senhor nunca fez isso conosco, nunca, e nunca fará, porque Ele já derramou seu precioso sangue para cobrir todos os nossos pecados, incondicionalmente, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Mas tem um segundo benefício maravilhoso: o perdão liberta aquele que perdoa. Enquanto esse não perdoa, ele está escravizado. Você se lembra muito bem da parábola que o Senhor contou sobre o credor incompassivo. Quando ele não perdoou aquele que devia tão pouco, né? Ele foi perdoado, um credor foi perdoado de uma dívida enorme por esse senhor, e aí, após ser perdoado, ele vai lá agarrar no pescoço do outro que devia muito pouco para ele, e querendo que ele pagasse até o último centavo. Então nosso Senhor disse o quê? Tome aquele agora que eu perdoei, ele está perdoado sim, mas agora tome a ele, a dívida está perdoada, ele não tem nada que me pagar. Eu já dei o perdão para ele, mas agora tome ele e entregue para os verdugos, os atormentadores. E dali ele não sairá, até que pague o último centavo. Não entendo que essa expressão final do Senhor se refira que então a dívida foi retomada e agora ele tem que pagar. E o Senhor estaria voltando atrás na sua palavra, né? Ele deu o seu perdão. Mas significa que agora ele está preso lá, e para que ele entenda o que significa o que ele fez. Então aquele que não perdoa, ele está atormentado. É o ensino do Senhor naquela parábola. Vamos seguir um pouquinho mais. E já vamos concluindo. Mas, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, é a palavra para seguidores. Não sei se isso ajuda, acho que sim. Mas cuidado, irmão, de você se denominar seguidor de quem quer que seja. Tome cuidado. Essa palavra é muito comum hoje em dia, né? Seguidor desse, seguidor daquele, seguidor do outro. Essa palavra é tão exclusiva, é tão linda na Bíblia, que você nunca devia usá-la com relação a ninguém. Você, se é um cristão verdadeiro, você não é seguidor de ninguém que não seja o Senhor Jesus. Ninguém mais importa ser seguido nesse mundo, não é? Então, sede seguidores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou. Tão bonito esse par de palavras também. Quem ama se entrega, quem ama não entrega o outro. Houve há muitos anos atrás uma situação, vou narrá-la porque os irmãos não têm o menor conhecimento disso, de um contexto, em que um casal não conseguia se entender de jeito nenhum. Sendo cuidado e pastoreado e orientado e oração por esse casal e Bíblia aberta, mas não conseguia se entender de forma nenhuma. E esse marido queria provar de alguma maneira que o problema era sua mulher. Sabe o que ele fez? Um dia, quando ela ficou exasperada por algum motivo, ele tomou um gravador, escondido. Naquela época lá, ainda era com fita cassete. E ele gravou a exasperação da mulher, os gritos dela, as coisas que ela falou. Sabe para quê? Para levar para o presbitério, para ver quem era a mulher dele.
Quando ele fez isso, sabe o que foi dito para ele? Essa é a sua mulher, responsável é você. Você que tem que pastoreá-la, você que tem que cuidá-la. Por que será que ela está fazendo assim? Será que ela é louca? Será? O amor entrega-se. O amor não entrega o outro. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Irmãos, nós temos 2 trios aqui. Presta atenção no primeiro trio de palavras: impudicícia, impureza e cobiça. Todas as 3 palavras se referem à imoralidade. Todas as 3. Um destaque rápido só para a primeira, que é a palavra impudicícia. Na língua original é porneia. Olha essa palavra, escute o som dela. Porneia. Em português nós temos uma derivação, que é a pornografia. De porneia ou de impureza. E aqui, irmãos, é necessário que seja falado. Pornografia é um monstro destrutivo do casamento. Se de alguma maneira, amado irmão ou irmã, não só esses que estão ouvindo aqui, como esses que irão ouvir o que nós estamos dizendo, se de alguma maneira isso atormenta a sua vida, saiba que você está lidando com um demônio, com um monstro, para destruir o seu casamento. Primeiro, destruir sua estrutura psicológica e mental. Uma imagem pornográfica, ela tem a capacidade de produzir na mente, no cérebro, o que produz uma dose de cocaína. Ouviu bem? Por isso ela é profundamente viciante, a pornografia, e profundamente destrutiva. Então não é por menos que você está vendo o versículo aí na sua Bíblia. A porneia e impureza e cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, aqueles que foram separados pelo Senhor. E meus irmãos, quantos homens sofrem com esse assunto da pornografia? Nós temos seguido o Senhor há muitos anos e já ouvimos muitas histórias, tanto de jovens quanto de homens casados e alguns idosos. Esposas acordando pela madrugada, não encontrando seu marido na cama, vão na sala ver o que aconteceu com eles. Eles estão assistindo pornografia na televisão, pela madrugada, porque estão viciados em pornografia. Vamos levar esse assunto a sério, meus irmãos. Tem outro trio de palavras aí, está no verso 4, veja. Conversação torpe. Próxima, palavras vãs. E a próxima, chocarrice. É mais um trio. Então o primeiro trio tem a ver com imoralidade, certo? O segundo trio tem a ver com obscenidade, no sentido de conversa inadequada, conversa suja. Esse é o sentido literal, inclusive, de chocarrice. Conversa suja, conversa inadequada, conversa picante. Como o mundo costuma usar essa palavra, né? Piadas picantes. Piadas que envolvem questões de sexualidade. E esse é o termo usado aqui, chocarrice. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Agora, como nós nos comprometemos a irmos no máximo até as 9 horas, então ainda temos pouco mais de 15 minutos. E agora concluímos o texto. Eu gostaria ainda de fazer algo aqui que penso que será de alguma ajuda para nós. Por favor, projete mais uma vez, irmão Léo, o quadro que nós usamos quando nós estivemos juntos com as esposas. Eu tenho ele aqui, para nós seguirmos rapidamente com ele de novo. Aliás, nós
projetamos esse quadro quando nós estivemos com os maridos, né? Para que eles estivessem bem atentos a isso aí, olha. Um quadro, um pequeno quadro dessas necessidades básicas das esposas. Por que ele está sendo projetado aí de novo? Tem 5 elementos aí, certo? Importantes, olha só como eles são importantes. Mas olha a ordem deles, que coisa mais interessante, irmão. Não é que um bom pai não seja de muita importância para uma mãe, certo? Que gerou os filhos. Ela tem um bom pai para eles, imagina que privilégio é esse, certo? Mas por isso mesmo, olha que ordem interessante aí. As 3 primeiras que estão colocadas aí, vá observando, todas elas têm a ver com comunicação, não é? A primeira, que está escrito aí, carinho e afeição, foi colocado número 1 nesse quadro. Isso é uma investigação que foi feita há muitos anos atrás, uma enquete aí, né, uma pesquisa com muitas mulheres, esposas cristãs. Então, essa é a primeira necessidade básica de uma esposa cristã, carinho e afeição. Nós vamos explorar isso da seguinte maneira: o que carinho e afeição comunicam? Primeiro, carinho e afeição é uma comunicação afetiva, óbvio. É uma das chamadas aí para os que gostam dessa expressão, eu não gosto muito, né? De linguagem do amor, né? Uma linguagem mais afetiva, certo? Então, o primeiro tópico aí diz respeito à comunicação, sim, comunicação afetiva. Olha o segundo, própria palavra, comunicação, porque agora está falando de comunicação verbal, tá certo? Poderia ser colocado ali comunicação verbal. E olha a terceira que está aí no quadro, abertura e honestidade. De novo, comunicação. Comunicação honesta, comunicação aberta. Então observe que os 3 primeiros elementos que constituem as necessidades mais básicas das esposas, todas as 3 têm a ver com comunicação. Certo? E depois no número 4, está escrito aí, segurança financeira. Achei tão interessante isso, quando nós pesquisamos isso, né? Essa pesquisa foi feita por nós quando nós éramos ainda uma pequena comunidade, há muitos anos atrás, muitos anos, muito mais de 20 anos, quase 30 anos atrás. E olha que interessante esse tópico 4 aí, você não acha? Se o 1, 2, 3 estão aí sendo estabelecidos, segurança financeira está em 4º lugar, não está em 1º não. Não é o mais importante não, muito pelo contrário. Quantos maridos são testemunhas de que as suas esposas, assim bem cuidadas, são um tremendo suporte para eles em situações delicadas financeiramente, não é? E olha o último, um bom pai, como já citamos. Agora vamos comentar um pouquinho, pode apagar por favor? Vamos comentar um pouquinho no tempo que nos resta sobre isso. Por que a comunicação afetiva, que é o primeiro que está no quadro, ela é importante? Afeição e carinho, como está escrito lá. Por que é importante? Olha só, por 3 coisas pelo menos. A primeira, comunica segurança. Agora, irmão, vamos tomar um cuidado aqui, para não ficarmos apenas do lado dos maridos aqui. É importante de ambos os lados. Acontece que por causa do vaso, da maneira como o Senhor constituiu o vaso chamado mulher, então essas necessidades são mais vultosas nela. Deus que fez, certo? Por isso é chamado por Pedro de vaso mais frágil, exatamente nesse aspecto, no sentido da necessidade de cobertura, de proteção, de cuidado. Não significa que a mulher é fraca, significa que ela tem necessidade dessa cobertura, dessa supervisão, desse pastoreio, desse cuidado, desse carinho, né? Então, especialmente a esposa, mas não unicamente a esposa. Vale para ambos os lados. Então, o que a comunicação afetiva produz? Ou comunica, ou transmite? Em primeiro lugar, segurança. Muito importante. Muito. Segurança conjugal, segurança da relação. Certo? Como é que isso seria transmitido para colocar em frases? A comunicação afetiva vai transmitir para as nossas esposas a seguinte ideia: eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Você é a pessoa mais importante para mim. Então, o afeto, o carinho, comunica isso. Muitas vezes sem palavra. Será que pelo menos mais
experientes aqui na vida conjugal nunca tiveram a experiência de terem seus esposos ali sofrendo, agonizando, angustiando por alguma situação emocional e ficarem quietos, só trazê-las para o seu peito para deitar com você? Hein? Receber teu conforto, teu carinho? Não é? Só, mais nada. Ali não era hora de falar, de voltar no assunto, de dar lições e seja o que for. Dizer, mas Deus disse, não é? Tão difícil isso, irmãos, tantas vezes. Tantas vezes o que Deus está dizendo para você é fique quieto e acolhe a tua esposa. Então, comunicação afetiva transmite segurança, está aí. Número 2, conforto, já falamos do conforto. Conforto, e que conforto, não é? E terceiro, aprovação. Claro, nós transmitimos carinho e afeição para uma criança, e isso transmite a ela exatamente o que nós estamos colocando aí. Nós queremos uma criança segura, vamos amá-la. Vamos transmitir afeto e carinho e toque, inclusive toque, para elas. Para que elas sejam seguras, tenham conforto e tenham um senso de aprovação. Muito importante, guarde isso. Segurança, conforto e aprovação. A comunicação afetiva transmite. O segundo que está no quadro aí, comunicação verbal. Vou citar para os irmãos apenas 3 níveis, não vou entrar neles, não vamos ter tempo, mas você pode ir por você mesmo. 3 níveis de comunicação verbal, olha só. Primeiro, um nível indispensável. Infelizmente, quantos param aí? O que é uma comunicação indispensável? É falar apenas o necessário para o funcionamento do lar. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai buscar a criança na escola? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Isso não é comunicação profunda ou significativa. E também não é comunicação que edifica. Isso não edifica nada. Isso só distribui tarefas. Certo? Então é uma comunicação indispensável sobre tarefas do dia a dia. Segundo nível, depois do indispensável, comunicação superficial. O que é comunicação superficial? É falar dos outros e falar da vida cotidiana. Também é uma comunicação superficial. O que é terceiro nível? Comunicação profunda. O que é comunicação profunda? Falar de si mesmo. Abertamente, honestamente. Isso é comunicação profunda. Isso vai fazer com que os dois que se uniram se tornem uma só carne. Vínculo. Amor não é apenas um sentimento. Ele envolve sentimento. Amor é um vínculo espiritual. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso. Amor é um vínculo. Por isso que Coríntios 13 diz assim, depois de falar tanto sobre o amor, é dito assim, o amor jamais acaba. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Completamente, perfeitamente. Porque amor é um vínculo espiritual. Não é apenas um sentimento. E vai se traduzir, claro, em sentimentos. Deixa eu colocar algumas coisas para você dentro dessa comunicação profunda. Se ela envolve, então, falar de si mesmo abertamente, quero sugerir para os irmãos, baseado em um pouco de meditação, sobre o que seria essa comunicação no nível profundo. Olha só, ela vai abranger sentimentos, ela vai abranger preocupações, ela vai abranger temores. Quem de nós não tem temores? Ela vai abranger dúvidas. Quem de nós não tem dúvidas? Vai abranger frustrações, ainda anseios. O que é que o seu coração anseia? Seu cônjuge sabe o que o seu coração anseia? Ele sabe quais são seus sentimentos, preocupações, temores, dúvidas, frustrações? Sabe? Expectativas. Teu cônjuge conhece as tuas expectativas em todos os níveis. Com relação a Deus, com relação à vida, com relação à igreja, com relação ao testemunho do Senhor, com relação à profissão. Todas essas coisas precisam ser alinhadas, não precisam? E se as expectativas forem erradas, vamos pensar profissionalmente. Há muitos que têm expectativa profissional errada e vão se perder nesse assunto. Não é? E quando é o contrário? A esposa que tem uma expectativa
equivocada do marido quanto à questão profissional. Como vai ficar isso? Vai ser um ponto de conflito eterno, se isso não for tratado diante do Senhor, não é? E por último, ainda aí, eu diria, confissões. Será que temos tido abertura com o nosso cônjuge para confissões? Dizer, meu bem, o Senhor tem exposto meu coração aqui, ali e aqui, doidamente. Eu tenho reconhecido coisas que realmente têm um histórico aí na minha vida. E que eu preciso ser liberto ou liberta, curado. Então, veja quantas coisas citamos aí. Todas dependem de comunicação profunda. Vou repetir. Sentimentos, preocupações, temores, dúvidas, frustrações, anseios, expectativas e confissões. Mais um passozinho. A questão do honestidade e abertura. De novo, fala de uma comunicação íntima, né? Profunda. Irmãos, preciso resumir isso. Nosso tempo já está quase esgotado. Um casal no Senhor adquire um outro nível de relação em Deus quando se tornam aliados íntimos. Vou tentar explicar o que é ser aliados íntimos. Aliados íntimos significa adquirimos no Senhor, como casal, a capacidade, a bênção de podermos tocar um ao outro, apontando a falha do outro. Você ouviu bem isso? Irmão, você conta nos dedos de uma mão, se é que há, qualquer casal novo, mesmo que seja no Senhor, que tem essa capacidade. Não tem. Nenhum deles tem. Por quê? Porque um é fechado contra o outro, armado contra o outro. Né? Então, quando um casal adquire no Senhor a capacidade, vou repetir, de tocar falha do outro na luz do Senhor, isso é um novo nível de relacionamento. Agora eles se tornaram aliados íntimos. Porque foi compreendido entre eles. Por que se tornaram aliados íntimos? Foi compreendido entre eles que um não é o acusador do outro. Um é o salvador do outro. Entendeu isso, irmão? Onde que está isso na Bíblia, será? Efésios 5. Diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, escute isso, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. E a palavra lá não é redentor, não. A palavra lá na língua original é o preservador. Quando então um toca o outro para preservá-lo, para cuidar dele, para salvá-lo. Então ele toca a falha do outro. E o outro recebe, é claro. Porque um pode tocar a falha do outro e o outro jogar a pedra de volta, né? Na ideia deles. Né? Mas aí não tem pedra nenhuma. Se o casal avançou, tem avançado, se isso é no Senhor, então eles se tornaram aliados íntimos. Leve isso com você. Pergunte ao Senhor se você é aliado íntimo do seu cônjuge. Se quando você toca a falha do seu cônjuge, ele recebe. Se quando ele toca o seu, você recebe. E vocês então levam juntos diante do Senhor e tem confissão. E em que nível for necessário, tem arrependimento. Porque isso abre a vida conjugal para a cura verdadeira, irmão. Do contrário, vai seguir, na interpretação de um e de outro, vai seguir pedra para lá e pedra para cá. Não tem outra maneira, não é? E às vezes jogando pedra por cima do muro, né? Porque o muro já está tão construído entre os outros, entre um e outro, né? Mas de alguma forma os dois ainda são um casal. Então fica tentando imaginar onde que está a cabeça dele para jogar a pedra lá por cima do muro para ver se acerta, né? Nesse nível, a comunicação chega. Então, que importante, irmão. Ore ao Senhor, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, para que esse nível seja alcançado. Vamos nos tornar aliados. Aliados. Para podermos, então, tocar com docilidade, um na vida do outro, naquilo que é falho. Acho que já está bom até aqui. Quero terminar com esse texto de Efésios e vamos terminar na hora exata. Efésios 5, mais uma vez. Vou repeti-lo, nós já lemos. Efésios 5, 1 e 2.
Diz assim: sede, pois, imitadores, seguidores de Deus. Nós vamos segui-lo como? Onde que está essa capacidade? Nós somos filhos amados. Que bênção, meus irmãos. Que maravilha. Filhos amados. Irmãos, esse amor de Deus é tão incompreensível que na carta paralela a essa, que é a de Colossenses, escrita pelo mesmo Paulo, quando ele está dando exortações, orientações à igreja de Colossos, ele vai dizer assim, olha, eu vos exorto. Então é uma exortação, mas olha o que ele fala. Como? Eu vos rogo, como eleitos de Deus. Antes dele rogar, ele diz, eu vos rogo como eleitos de Deus. Olha que privilégio nós temos. Depois, próxima palavra, santos. Ou seja, aqueles que não são do mundo, que foram postos à parte para o Senhor. Santos, separados. Eu vos exorto como eleitos de Deus, santos, e ele acrescenta, e amados. Isso que nós somos, para sempre, para o nosso Senhor. Então, sede, pois, imitadores de Deus, seguidores de Deus, como filhos amados. E essa é a conclusão. Andai em amor. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício e oferta a Deus em aroma suave. Que linda essa expressão aí também. A única mesmo maneira de sermos uma Assembleia do Senhor que o agrada, que satisfaça seu coração e seja para ele um aroma suave, é assim. É andando em amor. Então o Senhor irá respirar de nós esse aroma suave. Para isso o que é necessário? Aprender a Cristo. Despir-nos, sermos renovados, revestir-nos, e toda essa lista tão linda que nós partilhamos aí, alguns itens importantes. Então, irmãos, vamos levar tudo isso diante do Senhor. Aqueles que não fizeram suas anotações, então, você tem de novo a gravação para você ouvir com calma, meditar, orar, ponderar. Vamos buscar avidamente que o nosso relacionamento conjugal avance para Deus. Não vamos permitir, meus irmãos, que nenhuma interferência, que nenhuma situação externa, que nada possa impedir que nossas vidas conjugais avancem para Deus, em beleza, alegria, testemunho, glória, tudo que o Senhor busca em nós. Não vamos permitir, porque vamos nos lembrar, eu termino aqui, o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. O testemunho de um casal cristão que avança no Senhor é o maior testemunho cristão na face da terra. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos, encoraje os nossos corações a prosseguir. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, confiamos a Ti as Tuas palavras lidas e compartilhadas. E pedimos ao Senhor que elas não sejam uma semente à beira do caminho, e nem mesmo em solo rochoso, recebida com alegria, mas tendo pouca duração, por não ter raiz em si mesmo. E muito menos uma semente entre espinhos, onde os cuidados do mundo, as fascinações, ambições e deleites sufoquem a palavra e ela fique infrutífera. Mas, pelo contrário, Senhor, ajuda-nos a retermos a Tua palavra e checarmos o curso do nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros, e particularmente com o nosso cônjuge.
Nos dá, Senhor, a bênção e a coragem de expormos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos convencido de que necessitamos para que possamos avançar para a Tua glória e para o Teu testemunho. Obrigado, Senhor, porque somos sim Teus eleitos, Teus santos e Teus amados. Bendito seja Teu precioso nome. Cuida de nós, Senhor, ainda nessa noite. Prossegue falando ao nosso coração e guarda-nos, Senhor, das ciladas. Nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.